Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anita Deac Olá, eu sou Paulo Salvetti. e viemos hoje aqui para falar um tema que é o seguinte: escrever se aprende? Será que se aprende, Anita Deac? Ou será que a gente já nasce iluminados assim? Desde a maternidade já estamos predestinados. Muito maravilhoso esse tema, eu vou amar esse episódio. Não estamos sós, temos conosco hoje a Noemi Jaffe. Ela é doutora em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, crítica literária e professora de escrita criativa. É autora de 12 obras de ficção e não ficção, entre elas O que os Cegos Estão Sonhando, A Verdadeira História do Alfabeto, vencedor do Prêmio Brasília de Literatura em 2014, entre outros. O que ela sussurra é seu último romance publicado este ano pela Companhia das Letras. Então a gente já vai começar ouvindo a Noemi para entrar nessa treta. Vamos lá, Noemi iniciando os trabalhos. Olá, a pergunta que foi feita para mim é se é possível ensinar a escrever. Bom, essa pergunta é meio complexa de responder, mas eu diria que sim. É possível ensinar a melhorar a escrita para as pessoas que já escrevem e para as pessoas que têm desejo e vontade, né, que são coisas diferentes, de aprimorar o seu texto. Por que eu digo isso? Porque eu acho que a escrita não é diferente de um instrumento ou de desenho, né? Que todo mundo concorda que é possível aprender a tocar flauta, violão ou aprender a desenhar. Então, aquelas pessoas que já escrevem, elas se juntando a outras pessoas e frequentando algum curso, né? Frequentando encontros com um orientador e com outras pessoas interessadas na mesma prática, vão muito lentamente, processualmente, reconhecendo quais são as suas características de estilo, as suas características de linguagem, quais são os seus vícios, os seus lugares comuns, os seus problemas, e aprimorando a sua escuta dos textos alheios, né, e também aprendendo a ser criticado, né, que é uma parte fundamental do processo de escrita, cada um vai identificando as suas marcas, a sua autoria e desenvolvendo um trabalho próprio, né, um trabalho de estilo que seja reconhecível, que é o que todo mundo quer. E é claro que é impossível dizer que um escritor finalmente aprendeu a escrever, né? Você pode falar com os escritores mais renomados, todos eles vão concordar que não existe um momento em que você já aprendeu. A escrita é uma coisa que você está constantemente renovando, aprendendo, e nenhum escritor se satisfaz com o seu estilo. Todos os escritores acabam, em algum momento, se repetindo, né? O estilo acaba se saturando, então está todo mundo sempre querendo se desafiar a escrever de novas formas e os tempos também exigem cada vez formas diferentes. Então é possível sim aprender a escrever e é possível também ensinar a escrever, mas é preciso que haja pessoas querendo, né, estando dispostas e disponíveis e abertas para aprender e a serem ouvidas e também a ouvir os textos dos outros, tá bom? É isso. Um abraço. Bom, a Noemi começa aí então um pouco já dando respostas para a nossa pergunta se é possível aprender ou não. E legal que a Noemi, enfim, tem uma experiência vasta como professora de escrita criativa, então é legal a gente começar ouvindo suas ideias aqui para dar o nosso pontapé. Muitas coisas importantes aí do que ela disse. A primeira delas é que sim, né, a gente aprende a escrever desde que tenhamos vontade e desejo, né, que inclusive ela faz questão de grifar que são coisas diferentes, né. Eu acho que esse parece um pressuposto importante, né, Anita?
É possível se ensinar, talvez, qualquer pessoa a fazer qualquer coisa, desde que tenha ali em potência uma predisposição e um desejo de que aquela coisa de fato se desenvolva, não é? Sem dúvida, o desejo e o empenho, eu diria, são coisas fundamentais para você aprender a escrever. E aí eu queria complexificar um pouquinho isso, porque o que que acontece? Eu dou aula de escrita criativa já há um bom tempo e também edito, né, texto de autores, então a gente acaba mexendo no texto e pedindo sugestões para os autores. E o que acontece é o seguinte, nas aulas que tem os escritores mais iniciantes, ou médios, digamos assim, tem duas coisas que eu preciso tratar, que é o seguinte, uma coisa são os recursos literários, ou seja, o uso da palavra. Como esse aluno vai utilizar a palavra, quais são os dispositivos que ele pode trazer para a narrativa dele. Ele tendo desejo e empenho, ele vai aprender isso, tá? Agora, pouco se fala de outra coisa tão importante quanto que é o pensamento. Não é só de recurso literário e palavra que se faz um grande livro. Um grande livro também tem a ver com a capacidade do autor de articular pensamentos. Nesse sentido, a gente sabe que existem autores excelentes que apenas sentam e escrevem. Isso acontece, se é possível. A gente teve até alguns depoimentos aqui de autores, né, que falam que a escrita deles é intuitiva, eles sentam e escrevem. O que que acontece? São pessoas que têm o pensamento mais articulado, naturalmente articulado, que tiveram vivências, que tiveram contato com a literatura a ponto de poder chegar nesse momento de sentar, escrever e ficar bom. Então, para algumas pessoas isso funciona, simplesmente deixar o cérebro fluir. Acontece que para outras, e grandes autores estão nesse segundo grupo, eles precisam mastigar as palavras, mastigar os próprios pensamentos, desenvolver o pensamento em relação ao personagem, ao narrador, para conseguir chegar num trabalho bem feito. Então, para começar a responder essa pergunta, assim, da minha experiência pelo menos, eu diria que sim, é possível aprender a escrever. Não é um curso de escrita criativa que vai fazer você ser um gênio da literatura. Vai depender muito de todo o aprendizado que você teve na sua vida, também em relação ao que à não ficção, a como você pensa o mundo, a como você pensa outras áreas, né? Se você pega, por exemplo, isso está disponível online. A biblioteca pessoal do Fernando Pessoa, você vai descobrir que ele lia astronomia, que ele lia antropologia, que ele lia de tudo. Então não é à toa que ele tem esse pensamento articulado, não veio do nada esse pensamento articulado. E tem gente também, Paulo, que simplesmente não aprende, por melhor que seja o professor, que você mostre ali os recursos, porque às vezes a pessoa já acha, já tem tanto apego em relação ao próprio texto, que ela já se acha bom, e aí quando você quer que ela olhe criticamente para o próprio texto, ela fica com preguiça, então ela foi atrás de palma. Então esses não aprendem jamais, infelizmente. Uhum. Tô lembrando aqui que teve um episódio que agora eu já nem sei mais, porque agora temos tantos episódios já nesse Literai, que maravilha. Mas que eu estava comentando um pouco sobre isso, né? Essa questão de que o que move o autor em relação à sua literatura pode ser muitas coisas, né? Quer dizer, isso que a gente poderia chamar de desejo é impulsionado por infinitas fontes, né? De acordo com cada pessoa. Mas tem muito isso, né? Tem muito o desejo pelo produto final e pelo reconhecimento que aquele produto final pode render ao autor. Me parece que esse lugar é o lugar de um risco muito grande, né? Porque ele pode tornar, por exemplo, essas etapas aí que a gente está dizendo que são possíveis de aprender, né? Essas questões, tanto do desenvolvimento do pensamento que você está falando, quanto das questões técnicas, elas podem se tornar, podem parecer, né, para esse autor aí um pouco mais ansioso com o resultado, podem parecer firulas, ou podem parecer acessórias, ou podem parecer menos importantes, né? Então eu acho que, de fato, essa disposição de aprender, né, e esse aprender pode ser de infinitas maneiras, né? A gente pode aprender numa oficina de escrita, a gente pode aprender lendo infinitamente outros autores e aprendendo com eles, a gente pode aprender através de manuais de escrita, que enfim tem muitos legais por aí, mas eu acho que tudo isso depende desse desejo, né, ser amparado por uma vontade de construir uma literatura de qualidade, uma literatura, sei lá, de impacto, mas que a literatura esteja em primeiro lugar e não o que a literatura pode trazer ao autor, né? Eu acho que essa é uma distinção bem relevante. Muito relevante. Inclusive, eu digo que bons autores eles são capazes de sustentar o processo de escrever.
que é bem diferente do produto final. E às vezes eles se surpreendem, por exemplo, quando eu estou falando, né, em julho, depois eu vou falar um pouquinho mais disso, no final de julho, eu vou fazer meu curso de escrita criativa online, vão ser 2 meses e vou fazer acompanhamento da produção de texto dos alunos. Muitas vezes os alunos chegam achando que eu vou falar só de recurso literário, e é muito doido, porque o uso da palavra e dos recursos literários, eles estão em consonância com o pensamento. Então, o texto confuso muitas vezes traz um pensamento desorganizado, que está na forma. Então, é aquele autor, por exemplo, que coloca uma série de informações no mesmo parágrafo e atropela tudo e não tem fôlego. Está contando uma cena que poderia ser mais desenvolvida porque é uma cena importante, e aí corta rápido e já passa para outra informação. O que que isso mostra? Um pensamento desorganizado. Então você precisa entender o ritmo do pensamento do seu narrador também, para aquele texto alcançar a potência que ele poderia ter. E nada impede que um narrador tenha um pensamento desorganizado. Isso pode até ser interessante do ponto de vista do estilo, né? Mas é bem diferente, né? No livro do Raimundo Carreiro, aliás, vou começar indicando esses livros. Acho que você já comentou desses livros em algum momento, nos episódios do começo. Mas o Raimundo Carreiro tem 2 livros. Um chama Os Segredos da Ficção e o outro chama A Preparação do Escritor. O Raimundo Carreiro, então, na preparação do escritor, ele faz questão de passar o começo, ele passa uma boa parte do livro falando das distinções entre narrador e autor. Inicialmente isso parece tão elementar, né? Uma coisa tão básica, mas na medida da leitura eu fui percebendo o quão importante é realmente a gente parar para pensar nessa distinção. Enfim, quando a gente começa a aprender a escrever, eu acho que é importantíssimo esse processo de conseguir fazer essas distinções, né? Eu acho que isso chega nesse lugar do que eu estava dizendo. O pensamento do autor, ele não pode ser um pensamento desorganizado, ainda que ele queira fazer um narrador com um pensamento desorganizado, né? Pode ser maravilhoso um narrador que se confunde, conta as coisas em ordens cronológicas arbitrárias, pode ser maravilhoso, mas é fundamental que o autor tenha uma consciência de que aquela organização, na sua lógica de composição, é organizada. Super, porque inclusive se você quer fazer um personagem com pensamento desorganizado, ele vai ser seu narrador personagem, por exemplo, você vai ter que trabalhar um pouquinho ali o grau de entropia. O que que eu chamo de entropia? É o grau de confusão mental se ele é um narrador personagem. Você vai entrar no fluxo de consciência, por exemplo, tem um limite ali que vai estar muito articulado com a sua linguagem, com a sua proposta, lógico. Mas quando é o pensamento do autor que está desorganizado, às vezes o nível de entropia aumenta demais. Então o leitor não entende, fica confuso, ele começa a se confundir, ele não tem certeza, ele tem que reler demais. É claro que tem livros que você precisa reler, que eles têm estruturas sintáticas mais elaboradas e menos comuns. Então, como você não está acostumado, você vai ter que voltar e reler. Mas o pensamento desorganizado, ele não ajuda a construir o personagem, ele não ajuda a construir a cena, e mesmo que o pensamento seja do narrador personagem e ele esteja desorganizado, esse pensamento propositalmente trabalhado para ser desorganizado, ele vai compor. Então ele não decompõe, ele compõe. E aí está a diferença entre o pensamento do autor, organizado ou desorganizado. Tem uma coisa que eu estava pensando agora que é o seguinte: a gente sabe, né, que cada obra em processo, ela exige um processo diferente de trabalho, né? Por exemplo, já comentei aqui também outras vezes que no Cara Marfisa eu tive uma experiência muito... Até poderia se aproximar disso que você chamou de intuitiva aí no começo, mas era o meu primeiro trabalho em romance, enfim, eu estava começando a escrever, mas eu passei muito tempo pensando sobre aquilo de tal modo que quando eu comecei, enfim, as coisas foram em fluxo, se desenvolvendo. E a própria obra foi me pedindo coisas e tal, então eu fui aprendendo ao longo do processo as coisas que a obra ia me exigindo. Entretanto, quando eu comecei a escrever o romance que eu estou escrevendo agora, eu achei que ia acontecer pelo mesmo viés, né? Então eu fiquei pensando, estudando, e quando eu comecei a escrever, eu me dei conta de que eu precisava de mais coisas. Então, por exemplo, eu agora voltei um passo atrás e eu tô ali pensando muito mais na arquitetura do personagem e na arquitetura do narrador, de um jeito muito mais sistemático do que eu tinha feito antes. Então, tô fazendo estudos de sintaxe, tô fazendo uma coisa, um pré-trabalho, né, muito maior do que eu tinha feito no meu primeiro romance.
Tô falando isso para pensar que também tem essa coisa que a Noemi aí falou, que é super interessante, que é a gente não para de aprender, né? Então, cada processo novo vai exigindo um aprendizado novo, e esses processos, né, eu acho que também tem a ver com os nossos momentos das nossas vidas, as nossas ambições estéticas, né, as nossas preocupações literárias e também com o que se quer falar ali nessa literatura. Então essas questões elas vão se desenvolvendo junto com a gente, né? A gente não é a mesma pessoa ao longo das nossas vidas, e as nossas produções literárias também não vão ser as mesmas, né? Então essa coisa de ser escritor tem a ver com essa incansável curiosidade, né? Para a gente sempre ir se desenvolvendo e aprendendo e buscando novos caminhos para as coisas fluírem sempre por percursos novos. Sim, isso aconteceu comigo também, né, o Matme eu escrevi 7 meses direto só pela intuição, fiz só o esqueleto ali, não refleti demais sobre narrador, mas o que acontece é que eu percebi depois que existem uma série de estruturas viciadas, né, no Matme, clichês, porque o que que acontece? Uma das coisas que eu falo muito no curso é que é preciso, claro que se você quiser, aprender a desautomatizar o seu texto, tirar o seu texto do automático. Porque quando você senta e escreve, vem as estruturas mais comuns que têm a ver como você aprendeu a articular aquilo ali na sua mente. E quando a estrutura do texto ela é muito simples, você tem 2 opções. Você tem autores que têm um texto que não tem o uso de recurso literário muito refinado, nada disso, mas o desenvolvimento de personagem é fantástico. Então, apesar de não existir singularidade de linguagem, digamos assim, você não abre aquele texto e reconhece uma marca de estilo do autor, não interessa tanto a marca de estilo, interessa como ele desenvolveu aquele enredo, porque o personagem dele é muito profundo, porque ele sabe articular muito bem, o narrador, os personagens são interessantes. E aí, quando eu vim no Fundo do Oceano, os Animais Invisíveis, eu quis trabalhar um pouco a questão da singularidade do texto e o processo de aperfeiçoamento do texto para você chegar a uma linguagem singular, sua, autoral, para mim tem muito a ver, Paulo, com você aprender a olhar para o seu texto criticamente, de maneira a reconhecer clichê, de maneira a reconhecer as estruturas que te trancam. Por exemplo, é muito comum nos textos de alunos iniciantes a quantidade de pronome relativo que. Então, é o jeito que relaciona uma frase à outra e passa batido quando você está escrevendo. No entanto, é uma estrutura sintática muito, muito lugar comum e que deixa o seu texto parecido com tantos outros textos. Eu imagino que a gente, como autor, a gente não quer ser parecido com tantos outros autores. Quando a gente escreve, a gente quer ser lembrado, a gente quer que aquilo ali seja uma marca nossa de alguma forma, né? Uhum. Estruturar um bom personagem é, de fato, eu acho que das coisas mais importantes. Eu tô lembrando aqui do Assis Brasil. Aliás, o Assis Brasil também tem um livro sobre escrita criativa, que eu não lembro o nome agora, mas que eu não li, mas todo mundo diz que é muito interessante. Tá na minha listinha aqui, acho que também é uma dica. Inclusive o Assis Brasil, quando a gente pensa nisso de escrita criativa, ele é um fundador disso aqui no Brasil, né? Ele fez o primeiro curso de escrita criativa lá na PUC de Porto Alegre, isso acho que já faz mais de 30 anos, e hoje em dia a PUC de Porto Alegre, inclusive, tem no nível de mestrado e doutorado uma linha de pesquisa que é a escrita criativa, né? Então ele é um autor muito importante que conseguiu sistematizar os primeiros cursos aqui do Brasil e que depois serviu, né, de influência para vários outros desses grandes autores aí, como Raimundo Carreiro, que espalharam essas oficinas literárias pelo Brasil. Mas o que eu estava dizendo é que ele comenta que às vezes a gente acha que tem um romance quando tem uma história muito boa. E ele acha que não é a história muito boa que vai garantir o romance, mas é um personagem muito bom que pode garantir um romance. E aí, comparando com o que o Raimundo Carreiro fala, né, então personagens, né, muito bem pensados, muito bem estruturados, e um foco narrativo, né, um narrador, escolher muito bem, arquitetar muito bem isso, faz muito mais a coisa andar, se desenvolver, e acho que também se aproxima muito mais de um projeto de autoralidade, né, do que ter uma história, porque uma história, por mais que seja uma história brilhante, incrível, as histórias sempre são histórias da vida, do mundo, né? Tem histórias incríveis a dar com pau por aí, né? Agora a questão é como é que a gente inscreve essa história literariamente, né? E acho que dois mecanismos fundamentais são esses, né? Personagem e o foco narrativo, o narrador.
Sim, muitas vezes as pessoas ficam assustadas, né, quando começam a ouvir falar sobre o uso de recursos literários, porque como elas já estão muito acostumadas a sentar e escrever só na inspiração, elas até se sentem, num primeiro momento, mal, achando que: "Então não sou escritor não, porque eu nunca pensei em nada disso". Mas é um processo, e eu queria dar um exemplo aqui, raramente eu trago essas coisas muito específicas para o podcast, que eu acho que não é o caso, mas, eu queria dar esse exemplo para vocês entenderem um pouco a importância. Quem quiser, inclusive, mais acesso a esse tipo de exemplo, gente, vai lá me seguir no Instagram, no AnitaDeac0, tem na descrição aqui do episódio o Instagram, porque lá tem uma série de destaques só com essas coisas bem específicas. E aí eu trouxe aqui o seguinte, foi até de uma leitura crítica que eu fiz isso aqui. Os diálogos desse autor, ele estava tudo em ordem direta. A ordem direta é quando você coloca a travessão e a fala do personagem, bem simples, né? É a forma de diálogo mais tradicional que a gente tem. E aí eu comecei, ele tinha um narrador personagem, que também entrava aí. E o que que acontece? O narrador personagem dele era muito interessante porque ele tinha uma relação muito esquisita com o pai. E aí eu perguntei para ele: "Por que que você não usa, por exemplo, um pouco mais de ordem indireta no discurso?". O que que é ordem indireta? "Meu pai disse que eu era assim, assim, assado". Em vez de travessão, você coloca o pai falando, que significa que o pai falou exatamente aquilo, porque esse é o pacto da leitura quando a gente tem uma ordem direta. Quando você coloca o personagem em primeira pessoa falando: "Meu pai falou que eu era assim, assim, assado", significa que o pai disse mesmo? Ou é da memória dele, ou é a versão dele sobre o que o pai dele falou? Você entende a complexidade de você pensar se você usa uma ordem direta ou uma ordem indireta, por exemplo? Ou um indireto livre, por exemplo, que é um pouquinho mais difícil de fazer? Então, assim, no início pode parecer muito complicado, mas não é tanto quanto parece. E o seu texto vai ganhando em possibilidades, inclusive na construção de personagem. Não tem a ver só com estilo, porque as pessoas acham que estilo é só estilo. Estilo não é só estilo. Tá tudo junto e misturado. Uhum. E isso, estilo é pensamento, né? Quando você falou do começo sobre a importância do pensamento para o escritor, né? O pensamento tem a ver com isso, né? Tem a ver com estilo. Pensamento não é só o quanto você conhece sobre as coisas ou a sua tendência ideológica em relação às coisas, né? Pensamento é essa capacidade de conseguir concatenar a estética que compõe o seu romance, né? Que é operar, né, com as ferramentas que você tem para criar aquilo que você está desenvolvendo. Você sabe que eu passei os últimos, acho que o último ano, mais ou menos, escrevi alguns contos, pequenos contos ou uns contos um pouquinho maiores, num exercício de tentar desenvolver o meu indireto livre, porque o indireto livre é tão maravilhoso, né? Porque tem essa coisa do isso que você estava dizendo, né? Eu não sei se o personagem disse diretamente quando eu coloco lá o direto. Eu sei, né? Eu suponho pelo menos que aquela pessoa tenha dito exatamente aquilo. No indireto você fica nessa dúvida, né? Será que ele disse aquilo ou não? E o indireto livre ainda traz mais uma camada, porque ele também coloca um movimento no leitor. Às vezes é difícil você fazer, porque às vezes é difícil você supor-se enquanto leitor, né? Então às vezes eu até dava esses meus contos para alguém ler para saber. Dá para perceber que aqui quem falou é a mãe, aqui é a filha, né? Porque no indireto livre a questão é que não há marcas, né? Então de repente tem ali uma fala de alguém no meio. Mas aí então isso também coloca um movimento no leitor, né? O leitor também está pensando com a velocidade, né? Também atribui uma certa velocidade, uma certa dinâmica para a narrativa, e o leitor fica ali um pouco pulando e ao mesmo tempo não sabendo se aquilo foi de fato dito ou não, e isso pode criar, né, uma espécie de um campo obscuro na obra que é super interessante do ponto de vista estilístico. É, e muitas vezes tem a ver com uma brincadeira até com o tempo da narrativa, né, porque você começa a colocar, inclusive, o indireto livre fora do tempo em que aquilo foi dito, de repente, na narração. Então é uma ferramenta super complexa. Tem um autor que faz isso maravilhosamente bem, mas ele é mais interessante ainda porque o indireto livre dele brinca ao mesmo tempo parece uma mudança de perspectiva de narrador e é indireto livre ao mesmo tempo, então é um indireto livre estranho, é um indireto livre ambíguo, que é o Almeida Faria, no segundo livro da tetralogia dele, que é o Cortes, né. O Almeida Faria, eu indico que vocês leiam absolutamente tudo dele, e eu fiquei encantada. Hoje eu estava relendo o segundo capítulo do Cortes, e ele é tão doido, mas ele é tão doido,
que ele tem um narrador personagem, tá? E aí ele entra com o indireto livre de outra personagem, e aí ele vai para um narrador em terceira pessoa. Só que ele instaura um outro universo de tempo nessa. E a gente tem que pensar que, assim, a maioria dos escritores, sobretudo os iniciantes, vão escrever, como a gente sempre fala aqui, muito colados à realidade. E não vão explorar tanto o potencial, o caráter artificial da literatura. Que é um autor como Almeida Faria, por exemplo, ele brinca. É um mundo próprio, um tempo próprio, um tempo que é explorado pelos recursos narrativos dele. Não é só o tempo da narrativa do enredo, você entende? Claro. Eu tenho trabalhado bastante no meu próximo livro. Eu tenho 8 páginas escritas, ainda é muito pouco, mas eu tenho trabalhado muito com isso de mudança de perspectiva em direto livre, porque eu acho que é um jeito de você acompanhar menos o mundo e fundar um mundo narrativo. Eu gosto muito dessa ideia. Maravilhosa. Essa sua ideia também do caráter artificial da narrativa, né? Sei lá, eu já participei de algumas conversas, inclusive em cursos de escrita criativa e tal. Já participei de conversas em que me parece que quando a gente fala da artificialidade da literatura, a gente está falando de alguma coisa que a gente deve fugir, porque às vezes as pessoas têm a impressão que artificialidade tem a ver com alguma coisa falsa, isso. Parece uma espécie de uma falsidade, né? Alguma coisa que não vai convencer, que não tem nada a ver com falta de verossimilhança, né? Eu acho muito importante a gente sempre pensar na ideia de verossimilhança, mas a ideia de verossimilhança nesse mundo instaurado na narrativa, e não a ideia de verossimilhança com o mundo que a gente vive. Porque o mundo que se a gente for escrever na literatura o mundo que a gente vive, sei lá, a gente vai virar ensaístas da vida. Não sei se é isso que a gente espera da literatura, né? Eu acho que ter essa disposição para entender os recursos literários, isso é fundamental no aprendizado, né? Saber reconhecer quais recursos literários eu tenho para que eu possa operar nesse caráter artificial da literatura, instaurando novas perspectivas de observar as coisas, né? Então, acho que conhecer os recursos literários é fundamental para que o escritor tenha cada vez mais repertórios de pensar, né, esses caminhos aí dentro do que é o próprio literário, né? Eu acho importante o autor reconhecer a proposta daquilo que ele vai fazer, porque um dos grandes perigos de curso de escrita criativa, tem muito professor que fala o seguinte: vamos colocar todo mundo para ler o texto de todo mundo. Eu faço isso também, já fiz isso também, mas eu sempre falo antes que é o seguinte: procure entender qual é a proposta do texto do seu colega para você não projetar para cima do texto dele as suas escolhas. Outro dia desse veio uma moça me falar, me pedir também um conselho sobre isso. Ela tinha um texto que ela usava muito. Eu vou falar de coisas mais específicas aqui, porque vocês vão. Enfim, se for chato também, paciência, para de ouvir o podcast e vai fazer outra coisa, tá? Porque eu gosto de falar sobre essas coisas de vez em quando. Ela falou o seguinte: que ela gosta de usar. Ela fez um texto inteiro e ela usava muito o pronome oblíquo átono, né? Levantei-me. E aí um professor de escrita criativa falou para ela jogar fora tudo aquilo porque não era natural e não era oral e que ela precisava aproximar o texto dela de uma oralidade. E aí eu virei para ela: por quê você tem que fazer isso? Porque o texto dela ele assumia esse caráter artificial. E se a gente for por esse lado, dessas dicas que querem passar por cima de tudo quanto é tipo de texto, vamos jogar Raduan Nassar no lixo, então? Vamos jogar uma série de autores maravilhosos no lixo, sabe? Eu acho muita irresponsabilidade. Então, você que escreve, por favor, filtra os comentários que você recebe dos seus colegas que escrevem também, porque só você sabe da sua proposta. Professor de escrita criativa também precisa olhar para o texto, na minha opinião, primeiro lendo o texto inteiro para entender qual é a proposta daquele texto, qual é o universo daquele texto, porque você tem que trabalhar dentro do universo que o autor escolheu, não o universo que você acha que é bom. O universo que você acha que é bom, você usa na sua literatura. Faz mais sentido. A Noemi também comentou isso, né? Eu acho que os cursos de escrita são muito legais. Eu, por exemplo, comecei um pouco meu aprendizado de literatura. Na verdade, eu tenho várias formações, né, literárias. Por exemplo, eu sou formado em letras e na faculdade de letras eu me dediquei especialmente à literatura. Mas na faculdade de letras a gente não aprende a escrever, né? A gente aprende a ler criticamente, enfim, e ensinar, né? Os cursos de letra em geral são cursos de
licenciatura, como foi o meu caso, e depois eu virei professor de literatura. Então eu fui professor de literatura e sou ainda, de colégio e tal. Eu sempre escrevi umas coisinhas, mas quando eu decidi que queria escrever mais seriamente, eu fui fazer alguns cursos de escrita criativa, e uma coisa muito interessante que eu aprendi fazendo esses cursos foi isso que você está comentando, que é aprender a como olhar o texto do colega. Quando a gente está lendo literatura em casa, né, ou para estudo, ou enfim, por prazer, a gente pode se dar o direito de gostar, não gostar, de achar legal, não achar legal, parar o livro no meio, né, indicar o livro, ler 5 vezes o livro, enfim, a gente tem toda essa liberdade. Quando a gente está num curso de escrita com outra pessoa que está ali compartilhando o texto dela com a gente, é uma outra relação que se estabelece. Claro, não estou falando também que você deva olhar todos os textos só vendo as coisas boas, não é isso. Mas a gente tem que ter esse exercício, e isso é um ótimo aprendizado para o escritor. É ter o exercício de reconhecer o que é o projeto literário por trás daquele texto. Né? Não é o meu projeto literário que está ali naquele texto, é o projeto daquele autor, é um outro autor, é uma outra ideia. Só que, isso mesmo que você estava dizendo agora, também, obviamente, me deparei com, nesses cursos que eu fiz, me deparei também com vários equívocos de leitura, né? E, inclusive, em relação aos meus textos. Mas a gente vai aprendendo nessas experiências a filtrar, né? Eu acho que essa dica que você deu aí é fundamental por isso. A gente tem que saber muito para quem dá os textos e como é que a gente recebe esses feedbacks, né? Porque facilmente um colega seu, você dá lá pro seu amigo, que é seu super amigo querido, que gosta de ler, ele pode ler o texto, achar seu texto chato ou achar seu texto incrível, e talvez aquilo não seja tão relevante para o seu texto de fato, né? Então é importante a gente pensar isso, o quão técnica pode ser aquela leitura e o quão importante aquele feedback é ou não para o seu percurso diante da escrita. Tem outra coisa importante nessa história, que é, muitas vezes tem a leitura técnica, né, e tem a leitura dos amigos. Às vezes é melhor você pedir para os amigos falarem o que que o texto evocou neles, emocionalmente falando. Você entende? O que você sentiu com esse texto? Pode ser uma coisa super interessante, você pode trabalhar a partir daí também. Claro, pelo amor de Deus, não vá se pautar pelo que as pessoas sentem, é só um feedback, é só uma ideia que você vai ter, porque, assim, muitas pessoas vão sentir muitas coisas diferentes. Se você for perguntar para todo mundo e cada um te dizer uma coisa, você vai ficar louco mudando esse texto. Mas, assim, tem uma coisa complicada que é, as pessoas que só conseguem dizer o que sentiram, elas não vão te apontar caminho para você percorrer dentro daquele teu universo, do universo do seu texto. Porque quando eu analiso um texto, o que que eu faço? Eu vou pensando em possibilidades de abrir, de retrabalhar, de olha, aqui você pode jogar determinado recurso, aqui essa frase está trancada por causa dessa estrutura, mas eu tenho que dar caminho, Paulo. Porque você só meter o pau no texto dos outros, e toma cuidado, pelo amor de Deus, com esse tipo de gente que só mete o pau e não te dá caminho, ou não tá, e não é nem dar caminho, porque dar caminho é a palavra errada, você tem que construir autonomia em relação ao aluno para que ele enxergue caminhos. Então você apresenta possibilidades para eles, e muitas vezes eles vêm com ideias geniais em cima. Eles trabalham em cima daquilo ali, levam para outro lado. Mas tomem muito cuidado com isso, porque a pessoa que só critica, e não discute o texto, no sentido de que para onde poderia ir, o que que pode ficar interessante, isso aí pode matar você. Você pode ficar desanimado, você pode parar de escrever, você pode se sentir muito inseguro. Outra dica bem boba é, você precisa saber em que pé psicológico você está como autor. Você tem que ter bala na agulha interna para mandar seu texto para muita gente. Você tem que aguentar, você tem que lidar com isso. Então você tem que sustentar o teu texto nesse sentido, independentemente do que vier. Se é crítica positiva, se é crítica negativa, tá tudo bem, porque eu sei qual é o meu caminho. Se você não tiver chegado nesse ponto de maturidade psíquica, é melhor não mostrar para muita gente, senão você vai acabar não escrevendo nada. Espera para mostrar quando você tiver um pouco mais de texto, com o texto um pouco mais desenvolvido, quando você tiver um pouco mais satisfeito com o seu texto. No ano passado eu fiz parte do clipe, que aliás você foi ilustre professor este ano, né? Sorte dessa turminha. Mas eu também tive professores muito legais, e entre eles a Paula Fábio, que inclusive já esteve aqui conosco. E a Paula Fábio me falou uma coisa muito legal, enfim, compartilhando as experiências de escritores, né? Ela disse que na medida que ela foi escrevendo os romances,
ela foi conseguindo criar um pouco dessa contenção de não ficar mostrando ao longo do processo, e para ela foi bom, foi importante isso. E eu fiquei pensando também que em algum momento quando eu comecei a escrever, eu tinha muita essa ansiedade, né, de saber, de perguntar, e eu não sabia as perguntas certas para fazer para quem eu mostrava, né? Eu mostrava para os meus amigos, tive amigos que leram várias vezes o processo, queridíssimos, mas eu não sabia as perguntas certas. Eu acho que essas duas coisas são importantes, né, no aprendizado da escrita. A primeira é a gente saber a hora certa de mostrar. Eu posso querer mostrar em qualquer momento, mas eu ter essa clareza, né, de que eu estou preparado, como você estava dizendo, para ouvir, para ter as respostas, se aquilo é mesmo um momento bom para o meu processo. E a outra coisa é de você saber fazer as perguntas, né? Por exemplo, eu me dei conta que nesses exercícios aí que eu estava falando, né, do indireto livre, eu me dei conta de chamar a atenção, né, para as pessoas que eu mostrava. E como é que tá isso? Como é que você entende isso? O que você entendeu daqui? Como é que ficou esse percurso? No total da narrativa, como é que você entendeu esse percurso? Né? Então, saber provocar o leitor, né, ainda mais um leitor que não é um leitor necessariamente técnico, pode ser uma boa ferramenta também para você preparar o feedback. Sim, eu queria trazer outra coisa importante, Paulo, na hora de você escrever, como se aprende a escrever, que tem a ver com a busca pelas imagens e pelas metáforas. Não fica necessariamente agarrado à sua primeira ideia, aquilo que sai numa primeira vez. Porque muitas vezes uma boa imagem, ela exige que você leve ela para outro lugar. Então você pode começar com uma comparação, por exemplo, falando dos olhos, tá? Pegando agora um exemplo do meu último romance, que eu estava falando de ver. E aí, de repente, eu falei, não, essa ideia, essa reflexão que esse narrador está fazendo aqui sobre a visão, sobre enxergar, ela está muito óbvia, pode ser mais interessante que isso. E aí eu comecei a pensar como seria se nós tivéssemos os nossos olhos fora das nossas órbitas e a gente pudesse olhar para a parte de trás do nosso corpo sem a mediação do espelho, por exemplo. Então, eu acho que o pensamento, você pode torcer as suas ideias. Você pode colocar, você pega o seu texto, escreveu ele pela primeira vez, coloca aquilo ali como um ponto de partida de repente, porque se tiver ficado óbvio, esse ponto de partida pode ser não o final, você entende? Pode ser apenas um ponto de partida para você chegar numa outra ideia muito mais interessante. Uhum. Acho que uma ferramenta importante é a própria disposição de aprender com o processo. Eu estou pensando bastante nesse meu processo de agora, porque, enfim, a gente está sempre colado à coisa que a gente está em andamento, né? Mas, por exemplo, quando eu comecei a escrever esse romance que eu estou escrevendo agora, eu tinha a história inteira na minha cabeça, o enredo perfeito, eu já sabia o que ia acontecer e quem que eram seus personagens. Mas quando eu comecei a escrever, eu fui percebendo que a questão do romance era muito mais a perspectiva narrativa com a qual aquela história se desenvolvia do que a história em si. Então eu percebi que eu não tinha nada, porque tudo aquilo que era, o que eu achava que era o romance era só eu sentar e escrever, que a história tá toda aqui na minha cabeça. Mas era mentira, porque eu não tinha essa história toda, a história toda que eu tinha na minha cabeça não era o romance que eu estava escrevendo. Então, quando eu fui me dando conta, por exemplo, do narrador, eu fui percebendo algumas questões sobre ele. Por exemplo, eu estou tentando fazer uma brincadeira temporal com o narrador, então ele está contando isso de diversos tempos. Não é que ele está contando afastado uma história que aconteceu. Ele está contando essa história ao longo de tempos. Então ele tem perspectivas de enxergar aquela história diferentes de acordo com aquele tempo. E aí eu fui percebendo que isso daí era uma puta engenharia complexa. Não era uma coisa super simples. E então eu fui percebendo que aí eu tinha uma outra história, que é acompanhar como é que esse cara vê uma história ao longo dos tempos. É muito mais complexo do que a história que ele vai contar simplesmente. E aí, então, tem me dado a impressão, na medida que eu estou construindo isso, que a coisa está ficando muito mais interessante à medida que eu estou me dispondo a deixar ela mais complexa, mas isso não quer dizer complexa no sentido da leitura, né? Não é que eu quero que o meu romance seja difícil de ser lido, não é nada disso. Pode ser que seja também, nada impede, mas não é essa a perspectiva, mas complexizar as ferramentas com as quais eu estou operando, né? Eu estou operando com muitas mais ferramentas
na medida que eu decidi que a questão problemática ali, para mim, é o foco narrativo. Então, acho que se a gente se dispõe, né, a esse aprendizado de pensarmos essas ferramentas e pensarmos profundamente, né? Não é só pensar rapidamente, não é uma coisa que dá para a gente sentar e fazer ali um croquis e pronto. Né? A gente tem que ter esse tempo tranquilo de deixar a coisa ir se adensando lentamente para que ela se torne uma potência realmente relevante. Para muitas pessoas a escrita ela é um campo desafiador, né, não é um campo da zona de conforto, por exemplo. Acho que comigo e com você é bem assim, né, a gente se desafia em relação às palavras que a gente escolhe, em relação à singularidade que a gente está construindo. O foco no enredo, por exemplo, quando o livro tem mais a ver apenas com o enredo, muito mais com o enredo do que com o estilo, é o caso do livro comercial, né. Então, aí são outros parâmetros, por exemplo, quando eu pego um livro comercial, um texto mais comercial, porque eu não acho que tem problema nenhum também a pessoa querer se dedicar a isso, aí são outros parâmetros. Aí realmente entra aquela coisa da jornada do herói, entra a coisa do plot twist, das viradas. E aí isso fica muito mais forte do que o estilo aqui, né? No caso, as construções sintáticas são mais simples, a linguagem é mais corrente. E tem aquela coisa que a gente conversou num episódio anterior, não vou me lembrar qual, que é, você atende um pouco mais o seu leitor, a expectativa do seu leitor, né, em termos de envolvimento emocional ali. Então é um outro jeito de fazer literatura, que você também tem que ter em mente o que que você quer fazer, para qual lado você quer ir na literatura, na hora também de fazer de falar com a pessoa com a qual você vai fazer o curso de escrita criativa, né, porque ninguém pode te obrigar a querer ir fazer literatura brasileira contemporânea, mas ela pode te apontar, por exemplo, se você está desenvolvendo determinados recursos necessários para fazer um bom livro de literatura contemporânea, né? Porque aí realmente entra essas questões de complexidade do narrador, as subcamadas, e é difícil, a não ser que você seja um gênio, tem gênios na humanidade, né? Mas são mais raros. Você fazer um conto, por exemplo, com subleitura, tá? Eu vou pegar o Gato do Ernest Hemingway, eu não sei se eu falei sobre esse conto aqui já. Acho que não. Que ele tá falando de um gato, mas na verdade não se trata de um gato. Ele tá falando da relação entre homem e uma mulher, e ele tá usando um gato. Em momento nenhum se fala de casamento, não se usa essas palavras. Por meio de um gato, você descobre uma perturbação psíquica naquela mulher muito forte, como ela tá infeliz naquele casamento. Isso é fantástico. Então, se você não é um gênio, muitas vezes você vai ter que pensar nessa subcamada. Não vai dar simplesmente para escrever um conto que tem uma subcamada por trás, assim, só inspiração. Agora, para não falar também, Paulo, que não existe uma tendência natural, tem uma coisa que não dá para ensinar, que não dá para ensinar uma pessoa a ter uma alma interessante. E além do empenho de você saber utilizar tecnicamente, você ser bom nisso, se você só for bom e não tiver uma alma interessante, possivelmente seu livro vai ser mais um, ainda que bem feito. Os grandes autores, Almeida Faria, o Guimarães Rosa, Allan Sol, o Pessoa, são pessoas com almas interessantes e que vão derramando um olhar muito interessante sobre o mundo. E aí é responsabilidade do aluno, né? Ou você vai ter que mudar de vida, se a sua vida não for interessante, ou você vai ter que exercitar novos olhares de ver a sua vida e o mundo, ou tem gente que sim, nasce com uma propensão natural a olhar as coisas de uma perspectiva artística, digamos assim. Uhum. Eu acho que a educação é um processo de formação de todas essas coisas, né? Eu fico pensando muito, eu sou professor de crianças, né? Já comentei aqui isso. Inclusive, ensino redação e literatura. Eu fico tentando organizar as ideias, fico pensando como é que eu vou provocar essas crianças de 11 anos a escreverem alguma coisa que elas achem legal, né? Porque, o meu primeiro desafio é que elas achem legal escrever, porque é muito comum que as pessoas achem um saco, né? Aula de redação, escrever, fazer trabalhos, tem uma associação de coisa chata com isso no senso comum, né? Então, a primeira coisa é que eu fico tentando fazer com que eles pensem aquilo como uma coisa divertida. A segunda coisa, eu fico tentando provocá-los muito mais nesse sentido do pensamento, muito mais em
como é que eles olham para as coisas, o que é que eles vão contar, do que exatamente dando para eles todas as ferramentas. Claro, a gente vai estudando as ferramentas, né? Faz parte do conteúdo de produção de texto estudar personagens, estudar tempo, estudar espaço, estudar esses elementos que a gente está comentando que se pode aprender. Mas eles estão em processo de formação, inclusive de cidadãos, né? Eles são pessoas em formação. Então é muito legal ver essa possibilidade de educar, formando esses cidadãos e vendo que é muito possível, as crianças estão muito porosas, né, a serem estimuladas. Então é muito legal ver que de repente num texto ali tem uma ideia sobre, sei lá, agora a gente estava produzindo pequenos relatos e tinha poesia no relato. E essa poesia não era um pressuposto, não é que eu estava dizendo para eles que a gente tinha que exercitar o lírico, mas tinha um modo de ver poético, né? E isso eu estou falando dos meus alunos que são, sei lá, têm 15 anos. Então eu vejo que, às vezes, o modo de olhar para o mundo, e eu acho que isso é um modo de configurar isso que você está chamando de uma alma interessante, o modo de olhar para o mundo e ativar essas curiosidades no olhar para o mundo é uma coisa que se pode aprender, né? E acho que quanto mais cedo se aprende isso, mais fácil fica de aprender, mas eu acho que é uma coisa que dá para aprender, com certeza. Inclusive eu tenho pensado muito esses dias, agora que a gente está um pouco nesse movimento antifascista, né, em que as pessoas estão tentando exercitar o seu senso crítico ali num caminho antifascista, eu sempre tenho pensado isso, assim, a arma mais importante antifascista é você combater a ignorância, né? Se a gente consegue identificar as nossas ignorâncias e se a gente se exercita para combater essas ignorâncias, eu acho que esse é um bom começo, né, para nos tornarmos antifascistas. E eu acho que esse é um exercício muito problemático da nossa cultura, do nosso tempo, do mundo que a gente está vivendo, né? A gente vive em meio a muita ignorância, né? E eu acho que um escritor que não se desafia a identificar esses limites das suas ignorâncias e tentar transpor esses limites é um escritor que está fadado, talvez, a ter uma alma pouco interessante. Sim, vamos aproveitar que você falou aí de poesia, você usou a palavra poética em algum ponto do seu comentário, para apresentar o nosso novo quadro que é o... Vocês vão ver o título, não vou falar agora. Mas o nosso quadro novo nós abrimos para os nossos ouvintes e temos uma pergunta muito maravilhosa de Maria Carolina Machado. Ela é atriz e educadora, tem 39 anos e mora em Brasília. Fala, que eu te escuto. Olá, Anitta, Paulo. Conheci o podcast de vocês há alguns dias e fiquei bastante instigada com os temas, com o nível de informação, as referências que vocês dão. Escutei primeiro de autoficção e fiquei bastante curiosa, mas no final, quando vocês colocam algumas possibilidades, né, de escrita dentro de uma autoficção, né, que não é necessariamente um gênero, existe um debate sobre isso. Mas vocês falam de não cair num lugar comum de uma prosa poética para deixar o texto, dessas pinceladas, né, que a Anitta falou de beleza, e deixar o texto aprazível, e tentar jogar mesmo, né, nessa pulsação poética. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é uma pulsação poética, né, que fronteira é essa. Agradeço. Bem, primeiramente a gente agradece demais a Maria Carolina Machado. Quem quiser mandar áudio com pergunta de 1 minuto, pode ir para o anchor.fm/literai, esse endereço tá tanto na descrição do podcast quanto na descrição do episódio. E quem não quiser deixar a voz maravilhosa, pode escrever para a gente direto no Instagram. E a Maria Carolina trouxe uma questão interessantíssima, não exatamente que tem uma resposta definitiva e absoluta, né? Primeiro ela começa perguntando o que é a pulsação poética num texto, né? Uma pergunta instigante, digamos assim. Eu acho que a pulsação poética tem muito a ver com o desenvolvimento da singularidade do texto. Nem todos os corações batem, certo? Mas o ritmo de cada coração é um.
Eu acho que a pulsação poética de um autor tem a ver com o ritmo do texto que ele consegue imprimir e criar a singularidade, que é essa coisa de você abrir um texto e reconhecer aquele autor. Ah, ali é algo dele, né? Ali é algo pessoal. Foi bem poética, né? Olha, mas foi brega pra caralho! Não, mas essa imagem é muito boa, essa imagem da pulsação poética enquanto a pulsação, né, em analogia à pulsação humana. Eu acho que é isso aí mesmo. E aí ela pergunta também, né, como não cair no lugar comum da prosa poética? E a primeira coisa que eu vou levantar aqui é que o lugar comum, ele é pessoal e intransferível. Quando eu tinha 15 anos e eu lia outros livros,